Não sei bom, até que ponto consigo satisfazer aqui as expectativas que foram aqui criadas pelo time, mas então sobre esta ideia de empreendedorismo para cientistas. Portanto, sobre empreendedorismo, como talvez também o time tivesse querido significar, de alguma maneira exprimir, quer dizer, empreendedorismo é um termo bastante sobreusado, não é? Em particular nos últimos tempos. Portanto, seremos capazes de encontrar discursos sobre empreendedorismo muito diversos, não é? Portanto, esta ideia do empreendedorismo para cientistas, eu tentei focar aqui de uma determinada forma que julgo que possa vir a ter interesse para, enfim, para a audiência. E começaria por sem propriamente querer vender uma definição de empreendedorismo. Acho que vale a pena olhar para esta ideia do empreendedorismo pelo menos em duas perspectivas. Uma que é a mais comum, que é esta perspectiva mais startup, não é? Uma ideia de empreendedorismo orientada para a criação de um negócio, do seu próprio negócio, que é a ideia talvez mais sobreusada, não é? E sobrevendida, não é? Portanto, se alguém não tem emprego, cria a sua própria empresa, não é? Portanto, etc. Portanto, há muitas formas de ir vendendo isto, até de formas que nem sempre serão muito, para não usar adjetivos muito fortes, enfim, pelo menos muito sustentável, não é? Mas, portanto, além desta via startup, acho que vale a pena também considerar uma outra via, que eu chamei-lhe aqui de business development, mas eventualmente pode ter um outro nome qualquer, e que tem mais a ver com a ideia de que é possível, é desejável e acontece todos os dias, não é? Que no contexto de uma organização, de uma empresa, um novo conhecimento ou conhecimento que tenha uma aplicação específica possa dar origem a um novo ramo de negócio, uma nova área de negócio, uma nova área de atividade, uma nova área de expressão da empresa no mercado. Isso não deixa de ser um empreendedorismo dentro da própria empresa, não é? Que volta a precisar certamente dos recursos que o empreendedorismo startup precisará, não é? Portanto, acho que para quem produz ciência e para quem produz conhecimento, não é? Ou para quem procura produzir conhecimento, estas duas formas de explorar conhecimento ou de conseguir que conhecimento se exprima no mercado por via de empresas, por via da criação de negócios, poderá ter pelo menos estas duas grandes diferenças. Via startup, o caminho do zero à empresa, via um contexto empresarial que oferecerá já um conjunto de condições para que esse conhecimento ou esse conjunto, esse produto ou esse serviço possa encontrar ali uma base de desenvolvimento provavelmente até mais facilitada do que a lógica mais startup, não é? Bom, tendo isto presente, isto por vezes pode ser, quer dizer, este conceito pode ser até ainda mais alargado, não é? Que é esta ideia do entrepreneurship, portanto, a ideia de que há um empreendedorismo que está certamente em todos nós, não é? Portanto, a ideia de que todos nós somos empreendedores, acho que se calhar é razoavelmente verdade, não é? Todos nós nos levantamos de manhã, fazemos, não é? Todos nós temos coisas para, não é? Todos nós temos iniciativa, uns têm mais iniciativa, outros têm menos, mas todos nós temos iniciativa para, não é? Nas mais diversas áreas, da pessoal à profissional, eventualmente incluindo a dimensão mais de negócios, que é aqui a dimensão que nos traz aqui hoje mais, não é? Mas, portanto, dentro de um conceito mais abrangente, poderíamos representar o que aqui nos traz hoje. Bom, eu começaria por um aspecto que também me parece que não deixa de ser importante e que não é um assunto necessariamente resolvido, que é a questão de se eu, como cientista, não é? Ou
cada um de vocês como cientista, ou um cientista em si, se pelo facto de produzir conhecimento, e neste caso conhecimento próximo do mercado, que também já agora também obriga aqui a pensar que ciência é que estamos a produzir, não é? Portanto, se estamos a produzir ciência que tem uma aplicação muito próxima do mercado e que, portanto, que está próxima de gerar novos produtos, novos serviços, novos equipamentos, novos modelos de negócio, novas formas de abordar o mercado. Portanto, se estamos muito próximo do mercado, certamente também estamos num determinado tipo de ciência. Vamos usar a terminologia da ciência aplicada, não é? Portanto, se estivermos numa ciência mais aplicada, certamente que esta conversa, ou que estes conceitos do empreendedorismo terão mais ressonância do que se estivermos a falar numa ciência mais de conhecimento de mecanismo, de conhecimento mais se calhar mais aprofundado de algumas questões, mas que estão mais longe do mercado. Portanto, é possível que isso aconteça, não é? Mas, voltando, quer dizer, a produção de conhecimento que esteja associada a um cientista ou um grupo de investigadores, certamente que não é necessariamente transformando o cientista num empreendedor, não é? Que será a única ou a melhor forma de conseguir valorizar aquele conhecimento, não é? Portanto, pensando que o meu grupo ou eu fomos capazes de gerar um conhecimento interessante para o mercado, a forma de o exprimir no mercado não tem necessariamente que passar por eu me transformar em empresário, não é? Por eu me transformar, em empreendedor e depois dois em empresário, não é? Porque teria que ter como horizonte conduzir uma empresa, conduzir uma equipa, conduzir uma empresa, não é? E deixar de ser cientista, provavelmente, não é? E passar a ser empresário. Se calhar pode haver nuances, se calhar eu consigo pensar que vou continuar a fazer investigação, mas agora num contexto empresarial, está bem, mas com que dimensão é que a empresa tem para, não é? Que dimensão uma startup vai ter para eu poder, como startup, ter espaço para conduzir investigação e ao mesmo tempo o negócio fluir, não é? Portanto, provavelmente se eu como cientista ou eu como investigador quiser investir numa via de desenvolvimento empresarial, vou condicionar certamente uma via profissional mais de seguimento da via de investigação. Portanto, é provável que haja aqui uma necessidade de cada um se conhecer o suficiente para em algum momento decidir se está interessado em perseguir uma linha de investigação e manter-se como investigador capaz de ir produzindo conhecimento, ou se tem realmente as condições motivacionais e outras condições para seguir por uma via mais ligada então a um mundo de negócios, não é? Portanto, na verdade, esta questão do cientista, do bom cientista que pode ser mau empreendedor, é evidente que entre um extremo e outro é capaz de haver aqui uma graduação grande, mas este é um aspecto que acaba por ser bastante condicionador do lançamento de qualquer projeto de base tecnológica, ia dizer eu, mas de intensivo em conhecimento, não é? Portanto, para eu lançar um projeto de empresa baseado em intensivo em conhecimento, eu vou ter aqui sempre um problema de qual é que é a minha equipa, não é? Sou eu, investigador, e mais quem, não é? E a equipa não vai ser provavelmente a equipa que está comigo a trabalhar no laboratório de investigação, não é? Porque desses há uns que querem continuar a ser investigadores ou que nem, não é? E que nem consideram qualquer hipótese de deixar de o ser. Portanto, e podem nem ter as competências para, não é? As competências e a motivação e o desejo, não é? De procurar lutar por uma via de expressão de capacidades mais de negócio. Portanto, acho que é um ponto de partida. Portanto, começa em cada um e acaba no problema de formar equipas capazes de estruturar um negócio com base em conhecimento. Portanto, são questões
não me parece que estejam sempre resolvidas à partida quando se fala em empreendedorismo intensivo em conhecimento, não é? Há várias abordagens que alguns conhecerão, sei lá, a Cotec procura que os investigadores sejam misturados com MBAs, portanto, com gente que está em percursos de formação em gestão e que formam e que dessa forma se encontram em equipas misturando investigadores e gente dos negócios, não é? Vamos por assim. Mas acabam por ser ali um bocado casamentos, um bocado à força, que terão os seus problemas, não é? Sendo que à partida até pode ser uma boa ideia, não é? Sim, então vamos procurar equipas, vamos a gente que tem alguma experiência de produção, alguma experiência de engenharia, alguma experiência de gestão, e vamos procurar formar equipas mistas com quem tem conhecimento, e teríamos as pessoas do conhecimento e as pessoas do negócio, e teríamos aqui, portanto, em termos de um mix de capacidades, se calhar até parece bem a forma disto acontecer, não é? Com felicidade, não é? Com a capacidade de realmente evoluir. Temos visto, por vários exemplos até nossos aqui da biotecnologia, temos visto que nem sempre é fácil, não é? Portanto, é razoável acreditar que não será fácil sempre. Portanto, problema não necessariamente resolvido. Depois também, e voltando à questão da ciência para a inovação, em boa verdade também, quer dizer, aparentemente todo o discurso, em particular europeu, mas se calhar agora também português, do financiamento à ciência está associado e até tem estado a estar nomeado como inovação, não é? Portanto, o Programa Europeu de Apoio à Ciência chama-se, não, por acaso chama-se Horizonte 2020, não é? Sim, mas depois quando formos ver a palavra mais utilizada em todo o texto da apresentação do programa é inovação, e inovação pressupõe, à partida, que nós estamos a trabalhar em domínios de conhecimento que têm que estar relativamente próximos da aplicação, não é? E, portanto, nem toda a ciência, nem sei se seria desejável que toda a ciência estivesse próxima da aplicação, não é? Portanto, de qualquer maneira, este enfoque na inovação, acho que se calhar, não sei se em Portugal até não irá acontecer, talvez nos financiamentos mais de relação com as empresas, não é? Certamente quer dizer, temos visto que a inovação passou a ser mais prioridade mesmo nos programas de ciência, não é? Portanto, o que também condicionará até os fluxos de financiamento para a ciência, não é? Que em parte irão ser provavelmente desviados para questões mais próximas do mercado. Não sei se é a inspiração da crise, se é, não é, se é a inspiração da procura de valor, não é? Mas parece ser, de qualquer das formas, um enfoque mais no curto prazo do que no longo prazo, não é? Portanto, independentemente do resultado que se possa vir a dar. Mas, na realidade, quando se fala em inovação, por muito que, se formos olhar para os grandes números e se formos olhar para os economistas a falar, vão-nos dizer para que, sim, realmente nós temos muitos centros de investigação, há muita gente a tentar lançar empresas, empreendedorismo de base tecnológica é um assunto muito importante, há muitas startups a serem criadas pelo país abaixo, há muitos centros de conhecimento muito bons, mesmo aqui em Portugal, e a coleção de startups que são nomeadas são imensas, não é? Se formos ouvir os economistas, dizem-nos que sim, que isso tudo cabe numa sala não é? Ou num pavilhão da Auto Europa, não é? Quer dizer, a inovação que um investimento estrangeiro, tipo, nem é preciso ir buscar a Auto Europa, não é? Mas a inovação digamos que um investimento estrangeiro de uma dimensão, não precisa ser a Auto Europa, mas uma dimensão tipo a Auto Europa, produz mudanças no tecido empresarial que são por si
são por si, digamos, não é só alavancas de inovação, são mesmo injeções de inovação no tecido, muito mais relevantes em número, não é? E em dimensão, e em impacto em emprego, impacto em PIB, impacto em produtividade, etc., do que as centenas ou milhares de startups high-tech, high-growth que são aí, não é? Lançadas com base nos centros de investigação. Portanto, não podemos deixar de viver com esta noção de que não é, o melhor esforço startup não é necessariamente a solução da inovação do país, não é? Depois, sobre o que podem ser caminhos para empreender, na verdade, ia-me centrar, por todas as razões, apenas nesta via mais startup. Depois, no fim, tentaria contemplar mais um outro aspecto, mas olhando para esta via mais startup, portanto, e estando num contexto em que há produção de conhecimento que tem então capacidade de ser geradora de novos serviços, ou novos produtos, ou novos equipamentos, ou, não é, novas formas de organizar, ou novas formas de pensar modelos de negócio, ou, inovação de diferente tipo, inovação que tenha valor para um dado mercado. Temos como caminhos para empreender, parece-me que temos os caminhos mais formais dos pipelines formais, tipo Cotec, tipo Portugal Ventures, não é? Em que se eu conseguir demonstrar que tenho um projeto baseado em conhecimento intensivo, em particular em conhecimento de base tecnológica, consigo apresentar o projeto e consigo eventualmente entrar num percurso que passa por alguma formação, por algum networking, por alguma formação de equipas mistas, por algum acesso a financiamento que me permite passar as primeiras fases até chegar a algumas fases de prototipagem e as primeiras fases de desenvolvimento de produto, ou de processo, ou do que for, não é? E eventualmente até chegar tipicamente a Cotec leva os projetos até ao momento em que os projetos são investidos por qualquer tipo de investidor, portanto capital de risco ou privados ou o que for, não é? Portanto, tivemos aqui em boa verdade um projeto que esteve na Cotec talvez 5 ou 6 anos, não é? E que saiu este ano e que foi este ano não, saiu em 2013. Saiu em junho de 2013, portanto, pelo menos em balanço, saiu em junho de 2013 e foi investido em junho de 2013 com 1,5 milhão de euros ou coisa do género. Portanto, depois de estar uns 5 ou 6 anos na Cotec, não é? Certamente. Mais. 8. Depois, os anos até vão passando. Portanto, um percurso longo, sempre tendo passado várias dificuldades, quer dizer, depois foi a crise, depois foi não sei o quê, depois havia investidores internacionais, e finalmente os investidores são todos nacionais. Portanto, o objetivo, até a ambição, era a ambição de conseguir captar investimento internacional para o projeto. Na verdade, foram identificados vários investidores internacionais que pareciam estar interessados. A primeira abordagem até foi a empresas para que pudessem estar interessadas em investir naquele projeto em particular, e acabaram a ser investidos por fundos nacionais, de empresas de financiamento de capital de risco nacionais. Portanto, estes pipelines mais formais terão a vantagem de haver uma metodologia de suporte, de haver alguma estrutura, de haver uma equipa, enfim, profissional de acompanhamento, mas como este exemplo mostra, quer dizer, isso não conseguiu reduzir o tempo quer dizer, nem é tempo para o mercado, não é? Porque não estamos em time to market, não é? Portanto, ainda não chegaram ao mercado nenhum, portanto, estão a trabalhar em layouts industriais, em montar a fábrica, em investir na capacidade produtiva, portanto ainda não venderam coisa nenhuma. Portanto,
No entretanto, também nos vários anos, nós durante 4 ou 5 anos, nós, quer dizer, os investigadores aqui do CBQF, durante 4 ou 5 anos, tivemos quase todos os anos, ou praticamente todos os anos, tivemos uma equipa que submeteu projetos e que foi aprovada no Pipeline Cotec. Na verdade, foram saindo por diferentes razões e este é talvez o caso que chegou ao fim, pelo menos ao fim do que é, na terminologia da Cotec, digamos, o cumprimento dos objetivos deles. Depois podemos pensar que existirão outros processos de valorização de conhecimento e de criação de empresas diretamente, que vai parecer um bocado de suposição, mas diretamente pelo relacionamento direto com potenciais investidores, não é? Portanto, a Cotec terá feito um trabalho que eu não sei exatamente, não sei avaliar, nem sei caracterizar, mas podemos acreditar, e até porque isso vai acontecendo, que uma equipa que queira desenvolver um projeto de raiz com base no tal conhecimento que possa ser a origem de produtos ou serviços, pode ter a capacidade de interagir diretamente com investidores, não é? E neste momento, em Portugal, além de empresas de capital de risco, que, enfim, de alguma maneira sempre existiram, existem, por exemplo, estes business angels que acabaram por ser capazes de estruturar fundos de financiamento a empresas nascentes, com base em 50% de investimento público. Portanto, o fundo, embora seja gerido autonomamente pelos investidores privados, tem 50% de dinheiro público. Portanto, eles arriscam, por cada 50% de financiamento que colocam, 50% é capital pessoal desses investidores e outros 50% é match funding colocado através na verdade, conseguiram operacionalizar fundos europeus, não é? Portanto, 50% de fundos europeus, 50% de fundos privados e têm mais dinheiro do que projetos, não é? Mas isso dizem todos os financiadores, que têm sempre mais dinheiro do que projetos. E, portanto, em boa verdade, também estes fundos que foram estruturados para o quadro comunitário estão a acabar e eles não vão conseguir usar os fundos todos e também não estão interessados em usar se não tiverem projetos que tenham qualidade que achem que justifica investir, porque estão a investir também dinheiro deles e, portanto, uma boa parte do dinheiro não vai ser usada porque não há projetos. Portanto, é este um pouco também o estado das coisas, não é? E investem em várias áreas, talvez, portanto, eles acho que até de uma forma, parece-me que honesta, procuram posicionar-se em função dos setores onde têm competências, não é? E, portanto, há uns business angels que têm mais competências, por exemplo, em tecnologias de informação, só investem em empresas na área das tecnologias de informação. Outros estão focados em saúde e conhecem o mercado da saúde, investem em saúde. Outros em agroalimentar. Talvez, quando formos olhar com mais detalhe, a especialização em cada um dos setores não seja tão grande como isso. Portanto, se quiserem, se forem aos clubes de business angels aqui do Porto, pelo menos aos dois, para que eu conheço, quer dizer, se forem tentar perceber, mas então, especialidade realmente em agroalimentar, ou especialidade realmente em saúde. Bom, não sei se há assim uma especialidade muito grande que eles têm para apresentar, mas de qualquer maneira têm alguma e, portanto, podemos tê-los não só como investidores, como também como, de alguma maneira, como mentores ou como colaboradores do projeto e como aportando valor aos projetos, não é? Portanto, que aliás é a forma como eles se diferenciam, ou como dizem que se diferenciam de outras entidades que financiam projetos nesta área, não é? É por aportarem valor, por conhecimento de mercado, ou por conhecimento de clientes, ou conhecimento de organização. Também vale a pena ter a ideia de que estes investidores, eventualmente outros também, mas estes, por exemplo, procuram não, e isso tem também importância por outras razões, procuram não tomar mais do que 50% do capital das empresas. Portanto, mesmo no caso de uma empresa nascente, não é? Portanto, procuram valorizar o conhecimento
e procuram valorizar o conhecimento de forma a que o investimento que coloquem em dinheiro, não é, seja menos do que os 50%. Ou seja, que o controle da empresa se mantenha em quem detém o conhecimento ou em quem detém a iniciativa. Portanto, o conhecimento e a iniciativa. Porque também estão conscientes que não são eles que vão liderar o projeto e, portanto, o projeto tem que ser liderado por quem acredita na tecnologia, por quem tem a tecnologia e, portanto, entre quem tem a iniciativa e quem tem o conhecimento é que devem ser os motores do projeto. E, portanto, eles gostam, acho que não é só discurso, gostam de entrar com capital inferior a uma posição de controle sobre os projetos nascentes. E investem em projetos que acreditem que em 3 ou 5 anos conseguem sair valorizando a posição de capital que têm. Portanto, se investirem 100 mil euros num projeto, vão assinar no contrato que estão interessados em sair ao fim de 3 anos, procurando valorizar a participação deles o mais possível. E dando prioridade aos promotores de eventualmente serem os primeiros a ficar com a cota deles. Não é? Portanto, o objetivo deles é, ao fim de 3 anos, um determinado período, venderem a posição a uma empresa maior, uma capital de risco, ou um banco, ou uma outra empresa qualquer. E dessa forma conseguirem ter um retorno do capital investido significativo. Se os promotores quiserem, os promotores ficam com direito de opção e podem ter ali a oportunidade de tomar aquela posição se, entretanto, forem capazes de ganhar dinheiro suficiente para isso, não faço ideia. Portanto, isto para dizer que uma aproximação a investidores não tem que ser uma aproximação completamente defensiva, quer dizer, uma aproximação a investidores não tem que ser uma aproximação em que eles querem tomar conta da empresa e nós vamos ficar não é, completamente ofuscados por quem vai explorar-nos de alguma maneira. Portanto, acho que não tem que ser necessariamente assim. Portanto, e, portanto, o sermos capazes de nos relacionarmos com este tipo de empresas, ou este tipo de entidades, ou este tipo de pessoas, julgo que tem algum valor até para compreendermos não é, ou valorizarmos aquilo em que andamos a trabalhar. Nestes caminhos para empreender, parece-me que começamos com conhecimento que seria aquilo para que seríamos capazes de produzir, identificamos um problema que é o problema da equipa, não é? Que me parece que é mesmo um problema, não é? E depois passamos aqui para uma questão mais de método, de abordagem. Aqui no método eu era capaz de me permitir apresentar aqui 2 ou 3 ideias que são de alguma maneira orientadoras de metodologias possíveis para este tipo de iniciativa mais individual ou mais de equipa, não é? Não socorrendo, ou até antes de nos socorrermos de investidores, se formos capazes de percorrer alguns passos que estruturem, organizem e valorizem a nossa proposta de negócio, não é? A tal baseada em algum conhecimento explícito ou implícito, será valorizada se formos capazes de seguir alguns passos, que são passos que certamente a Cotec de uma maneira ou de outra obrigará as equipas a percorrer. Eu vou-vos apresentar aqui 3 ideias de 3 autores, ou 3 conjuntos de autores que me parecem sensíveis e para os quais tenho aqui uma secção de livros. Portanto, uma primeira ideia é a ideia de que, com base numa dada ideia de negócio, num dado conhecimento para que possa sustentar uma ideia de negócio, é possível organizar vários modelos de negócio. Portanto, e o que é que pode ser isto dos modelos de negócio? Deixem-me aqui apresentar uma pequena definiçãozinha só para ajudar.
Portanto, uma primeira ideia é esta ideia de que... Como é que eu não tenho aqui a definição? Bem, mas eu sou capaz de saber a definição. Portanto, um modelo de negócio é, por definição, a forma como uma organização é capaz de criar valor, de entregar valor ao cliente e de capturar valor, não é? Portanto, na ideia de que eu sou capaz de criar valor se realmente consigo, com base em conhecimento específico, conseguir transformá-lo em produtos ou serviços para que tenham valor para um cliente, um segmento de clientes. E o modelo de negócio fecha se eu conseguir capturar, se eu conseguir deixar ficar na organização algum desse valor. Portanto, eu sou capaz de criar valor, de o entregar aos clientes e de ficar com algum para sustentar o crescimento e a continuidade da empresa. Portanto, esta ideia de modelo de negócio é um conceito que não é recente, mas que foi bem estruturado, na minha opinião, foi bem estruturado e apresentado por dois autores europeus que escreveram este livro, que entretanto foi traduzido para português e que até se transformou aí num best-seller, que tem este nome de Business Model Generation e que tem uma representação muito visual portanto, usa um conjunto de ferramentas muito visuais para gerar, validar e pensar em diferentes formas possíveis de eu, com a mesma ideia, não é? Com a mesma ideia de, recorrendo a um exemplo demasiado simples, com a mesma ideia de vender pizzas, não é? Eu quero vender pizzas, mas eu posso vender pizzas com modelos de negócio muito diferentes, não é? Como todos nós conhecemos. Posso vender pizzas sem ter nenhuma pizzaria, não é? Porque só tenho uns fornos e faço takeaway. Mas posso ter uma pizzaria não sei o quê e posso vender se calhar pizzas em ambulante, não é? Por acaso não é uma coisa muito comum aqui. Mas, portanto, eu posso pensar que para o mesmo produto ou para o mesmo serviço eu consigo organizar de formas muito diferentes, não é? Exagerando, os autores, digamos, de alguma maneira, sugerem que se pode gerar infinitas formas, não é? Portanto, demasiados modelos de negócio para a mesma ideia. E esse é só um esforço intelectual, portanto, não precisamos de, não é? Só precisamos de trabalho intelectual nosso. E também não precisamos de contabilistas, nem de economistas, não é? Portanto, não precisamos de ninguém que saiba muito saiba muito fazer umas contas para que nós não sabemos, tipo demonstrações de resultados e balanços não é? E mapas de tesouraria e umas peças muito pouco tragáveis, não são precisas para eu ser capaz de gerar um conjunto grande de modelos de negócio, não é? Dos quais depois, se calhar, vou selecionar um ou outro que me parecem mais adequados a um determinado contexto de mercado. Portanto, esta é uma proposta que eu vou dispensar de apresentar, mas na verdade os 9 blocos são bastante até intuitivos de serem compreendidos e estão ao alcance de todos nós. Portanto, todos nós conseguimos, sem nenhuma necessidade de formação em negócios ou de formação em ferramentas mais profissionais de contabilidade, economia, finanças, mercados, estudos de mercado, o que for, não é? Conseguimos ser capazes de pensar em diferentes formas de explorar uma determinada proposta de valor com base numa ideia e num conhecimento específico. Portanto, na verdade, esta proposta estrutura uma forma de eu conseguir pensar em negócios, não é? Sem precisar de pensar em planos de negócio. E para pensar em negócios, então, posso contar comigo e com quem mais me puder ajudar. Não preciso de nenhuma equipa muito profissional e muito cara de consultores para que me vão trazer uns mapas para que eu não consigo fazer, não é? Portanto, não é essa a proposta. A proposta é que, antes disso, é preciso gastar tempo a pensar em diferentes formas de valorizar o meu produto, serviço, o que for. Portanto, esta é uma proposta metodológica que me parece interessante e que realmente acho que está a ser bastante usada em diferentes contextos. E depois há uma outra que, em boa verdade,
repescou, isto, embora isto seja relativamente recente, portanto, isto é talvez de 2011, e a tradução para português talvez de 12, uns americanos que ganham dinheiro a fazer umas conferências, mas que também são criadores de empresas, pegaram em algum trabalho destes, um é francês, outro é suíço, e propõem uma outra metodologia que procura encontrar uma validação de um modelo de negócio, portanto, um dos muitos possíveis gerados aqui, não é? Eu consigo depois procurar validar esse modelo com base numa ideia de desenvolvimento de clientes, numa ideia de aproximação da minha proposta, da minha forma de organizar o negócio, junto de potenciais clientes, junto de potenciais interessados, junto de potenciais parceiros, e dessa forma ir conseguindo percorrer, digamos, uma escada de valor, não é? Em que eu possa estar disponível para enriquecer, melhorar, aprofundar, alterar o meu modelo de negócio em função do que são as perspectivas de clientes. Eu sei que é mais fácil em algumas áreas, e estes são de Silicon Valley, portanto gostam e praticam muito com base na indústria das tecnologias de informação, eletrónica, que se adapta particularmente bem a um ajustamento de produtos ou serviços, mesmo que intensivos em conhecimento, a diferentes necessidades de clientes, não é? Portanto, se os clientes dizem que isto é assim, nós mudamos e pomos isto de outra cor para isto, não é? E nós conseguimos mudar, voltamos atrás e daqui a 3 dias temos isto mudado, não é? Nas áreas das ciências da vida, nas áreas que aqui são mais relevantes, essa flexibilidade se calhar é bastante menor, não é? É evidente que é bastante menor. Mas não deixa de ter algum interesse esta ideia de validar modelos de negócio contra perspectivas de clientes, empresas, fornecedores, não é? Gente que está no mercado, identificação de primeiros clientes, são um conjunto é um caminho que parece fazer sentido e que pode ser percorrido com algum esforço, mas sem necessidade de investimento. Não é? Sem necessidade de grandes investimentos, é um caminho que pode ser percorrido. Se este livro é interessante de ler e é de fácil leitura, este não é muito simpático de ler, não é? Porque primeiro tem muitas páginas e depois é muito denso, está cheio de checklists, não é? Portanto, é um livro muito operacional, aliás, ele chama-se Startups Owner's Manual. Portanto, é um livro um bocado mais aborrecido, mas é um livro também que não é para ser lido, é para ser utilizado em função das necessidades, não é? Portanto, se eu precisar de me inspirar para uma checklist para aproximar um fornecedor, não é? Se calhar tem aqui forma de encontrar aqui umas checklists já preparadas e tenho ali alguma inspiração para organizar uma coisa adaptada, uma ferramenta adaptada à minha realidade. E finalmente, que era, digamos, onde eu estava, há um trabalho que já tem alguns anos, mas que pode ser repescado para esta ideia, que é este do desenvolvimento ágil de produtos ou serviços, que, como eu estava a dizer, em tecnologias de informação é relativamente mais viável, mas que não deixa de ser em conceito, quer dizer, em conceito, julgo que continua a ter algum interesse e ser poderoso, não é? Portanto, se eu conseguir ajustar aquilo que eu sou capaz de conceber como produto ou serviço de base tecnológica, ao que são as necessidades dos clientes, tem que ser esse o caminho, senão não tenho clientes, por melhor que seja o meu produto ou serviço, não é? Portanto, e há um conjunto de ferramentas nesta área do desenvolvimento ágil que têm algum interesse. Portanto, deixo assim estas 3 propostas para quem eventualmente possa ter algum interesse, mas principalmente como forma de mostrar que há trabalho recente, organizado, de alguma maneira facilitado para que uma equipa não profissional na área da gestão ou na área da economia e gestão seja capaz de levar um projeto até um ponto em que ele fica bastante mais atrativo para qualquer investidor. Portanto, mesmo numa perspectiva de procurar investidores, mesmo numa perspectiva de ir
para a Cotec, não é? Se eu for munido de algum trabalho preparatório de pensamento de negócios e de pensamento, neste caso, de modelos de negócio, portanto, de algum pensamento nesta linha que vos apresentei, eu vou ser mais valorizado. Em boa verdade, passei a reparar que a Invicta Angels, um dos clubes de investidores, que começou por o pedido, portanto, para quem queira submeter uma ideia de projeto ao clube, portanto, ao clube de investidores, o formulário digamos, de pedido era um formulário cheio de balanços, demonstrações, portanto, previsões de vendas a 3, 5 anos, e o formulário acabava por ser impossível de preencher por quem tinha simplesmente uma ideia, um conhecimento específico, até eventualmente interessante, mas que ia chegar a 2/3 ou se calhar antes, não é? A meio do formulário, ia parar porque não ia conseguir passar daquela folha. E, portanto, o formulário continua lá, na verdade, mas eles dizem que podem preencher aquele formulário, mas também podem usar uma outra metodologia qualquer, como, por exemplo, e sugerem mais simples, que é aquele bonequinho da representação deste Osterwalder, com aquele modelozinho dos 9 blocos, que é muito trabalhável e muito produzível por qualquer um de nós. Portanto, acho que há trabalho que pode ser feito para valorizar aquilo que são as nossas melhores ideias, até antes de chegarmos a qualquer conversa com investidores. E dessa forma vamos ser mais bem recebidos e vamos ser mais bem valorizados. E o nosso trabalho, o nosso conhecimento vai ser mais bem valorizado. Daí, ou então, antes disso, é evidente que uma das formas que os investidores gostam de encontrar é conhecimento que esteja explícito e que possa ser protegível por patentes, não é? Não sendo sempre o caso, é verdade que em muitos dos percursos, em particular nos mais formais, portanto, se tentarmos entrar na Cotec, vamos perguntar se uma das primeiras perguntas vai ser: tem patente? O seu conhecimento, não é? Aquilo que produziu é protegível por patente? E o percurso mais conhecido, aquele percurso COI-Tech, que eles nomeiam como um percurso high-tech, high-growth, não é? Portanto, um percurso que eles, digamos, concebem como capaz de ter um crescimento grande e ter uma ambição de mercado mundial, exigem praticamente, não é? Exigem que o conhecimento seja protegível e possa ser patenteável. Depois, no entretanto, passaram a ter uma linha que chamam Medium Tech, Medium Growth, onde já se pode apresentar projetos em que as patentes não são uma exigência, e que é mais um fundo e uma linha de investimento que não tem projetos. Portanto, tem dinheiro, mas não tem projetos. E o formulário também lá está. E esse até é relativamente simples. Portanto, mas há lá uma forma de entrar na Cotec sem ser pelo high-tech, high-growth, portanto, sem ser baseado em patentes, que existe disponível para quem quiser seguir um outro percurso, e também não há projetos para seguir, aparentemente, para seguir esse caminho. Portanto, há poucos, pelo menos. As patentes, na verdade, para o percurso mais formal, tipo Cotec, também não temos de estar sempre a referir Cotec, mas para um percurso mais formal, quase que se espera que apareçam as patentes para então começarmos a pensar em valorizar conhecimento, não é? E isso o que acaba por ser bastante condicionador é que se eu já entrei, se eu já fiz o esforço de requerer patente, já fiz o esforço de lutar por uma patente, não é? Já estou a acreditar, já tive que acreditar em algum momento que vou ser capaz de rentabilizar aquele conhecimento, não é? E por isso justifica protegê-lo. Quando, na verdade, no momento em que os investigadores sentem a necessidade de proteger ou não conhecimento, é numa fase em que têm muito pouco, tipicamente era uma fase em que têm muito pouca informação sobre o negócio em si ou que negócio pode estar associado àquela patente, não é?
E, portanto, a decisão de entrada num percurso baseado em proteção do conhecimento e baseado em patentes, numa lógica de negócio, já devia estar informada por, não é? Já devia ser uma decisão informada por métricas de negócio, não é? Por dados de mercado, por informação de mercado, por informação de investidores, por informação de empresas. E não é exatamente isso que acontece sempre ou quase sempre. E, portanto, nós temos, com as patentes, ficamos sempre num problema em que tem os investigadores que dão o primeiro passo, tem os centros de investigação que dão o primeiro passo, para depois esperar que a seguir se vá lutar pela valorização da patente e se vai encontrar interessados pelas patentes. Não é? Portanto, de que o exemplo da Cotec acho que é um bom exemplo, não é? Portanto, apareçam se tiverem patentes. Tem patente, não é? Portanto, é certo que as patentes também passaram crescentemente a ser métrica para a capacidade de investigação de grupos e de centros de investigação, de alguma maneira, não é? E são naturalmente usados como métricas de inovação, portanto, quando classificam os países, as regiões, os centros, se forem classificados nesta lógica da inovação, as patentes vão de certeza, não é? Quantas patentes produziu? Quantas patentes produz Portugal? Quantas patentes por investigador, não é? Portanto, nas patentes ficamos com um problema que é este do momento da decisão ser um momento menos informado sobre o negócio. Acho que era preciso encontrar soluções um pouco para isso. Proponho aqui já algumas, mas discutíveis. As incubadoras e os parques de ciência e tecnologia, bem, os parques se calhar nem tanto, as incubadoras podem ter alguma utilidade, mas na verdade, como dizia alguém, quer dizer, se forem perguntar ao MIT onde é que está a incubadora do MIT, acho que a resposta é que não sabem o que é, mas trabalham com a cidade de Boston e com o mundo, costuma ser onde as empresas se instalam. Se forem mais pequenas, em geral, estão ali mais perto, depois se forem maiores, nem sabem bem onde é que estão. Não é? Mas saem de lá várias empresas, dizem. Portanto, pode ser uma solução, se calhar, que em alguns contextos seja relevante, mas na verdade não tem que ser visto como o passe de mágica para transformar um projeto num negócio. Não é? Portanto, acho que são mais famosas as garagens do que as incubadoras, não é? Parece-me a mim, para criar negócios, não é? Bom, das tais ideias sobre como... recomendações talvez seja aqui um bocadinho abusivo, mas deixando de ficar esta ideia das recomendações, e para terminar, portanto, há uma questão que tem a ver com a motivação pessoal e a motivação de grupo e a identificação de equipa. Julgo que há uma outra necessidade que, eventualmente, os investigadores podem não estar muito disponíveis para isso, que é a ideia de quererem ou sentirem interesse e necessidade de, ao estarem a trabalhar numa dada área, conhecerem o que são as dimensões mais importantes do negócio, da área de negócio onde estão a trabalhar. Portanto, se eu estou a investigar, não é? Se eu sou investigador na área não é? De uma coisa qualquer, eu conheço o que é o mercado de proximidade daquela área, portanto, quais são os principais players, qual é a dimensão do mercado, o que é que pode ser uma valorização do conhecimento desta área, não é? Portanto, informação de negócio nas áreas onde investigamos, não sei se é uma coisa, não é, se é uma dimensão muito interessante para os investigadores, mas na verdade os projetos de investigação vão tendo, vão tendo uns work packages com nomes como, por exemplo, Exploitation Plan, não tem sempre? Não. Não. Ou Business Development. Se não tem, devia ter. Mas ultimamente, mas provavelmente vão passar a ter mais. Com esta ideia de que innovation, não é? É uma coisa muito parecida com investigação, não é? Investigação e inovação deve ser uma coisa muito parecida. E, portanto,
alguma disponibilidade para trabalhar pacotes de trabalho associados a um projeto de investigação, a um programa de investigação que tenham em consideração dimensões mais de negócio. É uma dimensão que se calhar cada um de nós deveria ter mais interesse em conhecer, não é? Porque é conhecer um pouco o ecossistema onde está a trabalhar, não é? Mas eu sei que quando estamos mais perto da indústria as perguntas são menos interessantes e quando estamos mais libertos da indústria as questões que se podem colocar podem ser mais essenciais, não é? Portanto, eu posso ter uma investigação mais essencial se não estiver preocupado com indústrias e com empresas e com negócios e se calhar vou ter preocupações mais, não é? Mais pequeninas, preocupações menos interessantes intelectualmente se estiver mais perto das empresas. É possível que isto seja razoavelmente verdade, não é? Não sei se há aqui algum balanço possível quando se desenham, não é? Ou quando se estruturam grupos de investigação. Ainda percorrendo, sim, isto foi o que eu procurei aqui exprimir, quer dizer, eu na minha área de investigação conheço o mercado, conheço os negócios, até porque muitas das pessoas que estão a fazer investigação hoje comigo, ou que estão a fazer investigação hoje, provavelmente não vão ser investigadores o resto da vida, ou não vão querer ser investigadores o resto da vida. E nesse sentido, valia a pena perceberem bem qual é o contexto económico, ou, não é? Ou socioeconómico em que estão integrados, não é? Depois, a disponibilidade para uma exposição ao mercado, que também não está tipicamente na agenda dos grupos de investigação, dos investigadores, parece-me. Mas que pode ser feita cuidadosamente, pode ser feita sem pôr em causa a possibilidade de patentes, pode ser realizada sem os problemas não é, de confidencialidade e de utilização abusiva da informação. Não sei se é arriscado mais sugerir que, eventualmente, cedo nos programas ou nos projetos de investigação, naqueles onde a proximidade com o mercado seja maior, se não é possível desenhar um projeto de doutoramento ou um programa de investigação mais alargado, mas um projeto de doutoramento, para irmos assim a um projeto mais em concreto, se não é possível, no desenho de um projeto de investigação, poder contemplar interações do que tem o sentido, não é? Interações com empresas numa fase mais inicial e interações com investidores numa fase mais final. Não é? Por exemplo, apresentando o que é o plano de trabalho ao fim de 6 ou um ano, apresentar o plano de trabalho para uma ou duas ou três empresas selecionadas para que assinam confidencialidade, para que não é, e que ouvem e comentam um plano de investigação, não sei. E eventualmente numa fase mais posterior, aos 2 anos, aos 3 anos, para quando eventualmente já temos alguns resultados, podermos ouvir como é que se posicionam investidores para que tenham algum conhecimento da área, que tenham alguma especialidade na área, sendo que também não é fácil de encontrar investidores especializados em todas as áreas, mas dentro do que são as áreas de especialização dos investidores existentes, nós também não somos, não é? Em algumas cidades americanas, realmente os investidores têm culturas mais específicas, têm uma proximidade maior, são mais acessíveis. Acho que não é um problema de acessibilidade, é um problema de dimensão, não é? Portanto, nós conseguimos chamar um investidor, não é? Alguém, um administrador de uma capital de risco para vir a uma apresentação dos resultados preliminares de um projeto de doutoramento, acho eu, se for um projeto que tenha resultados próximos do mercado. Não sei, portanto, era assim uma última ideia sobre o que é que poderiam ser formas de aproximar e de também ajudar a resolver o tal problema das patentes, não é? Quando eu tiver que decidir sobre investir em patentes, estaria mais informado e teria melhores condições para decidir se previamente já tivesse sido exposto ao mercado, quer de empresas, quer de investidores, não é?
E pronto, não sei, não abri muito espaço para questões, mas se alguém quiser colocar alguma questão que podiam ter colocado em qualquer momento, portanto, enfim, naturalmente, mas se quisessem colocar alguma questão, estava à disposição. Espero ter satisfeito alguma das expectativas criadas e fico à disposição. Muito obrigado. Faz favor. Tens. Não, tens. Ok. Um dos pontos que foi um bocadinho este último, que é a questão da motivação das equipas e como é que nós podemos explorar os nossos resultados. Assumindo que nós temos uma investigação muito aplicada e que muitas situações são uma oportunidade, ou podem vir a tornar-se uma oportunidade de negócio, como é que nós internamente podemos dinamizar essa questão de... Tenho um desenvolvimento que me parece possível explorar com uma empresa, como é que nós o podemos tornar? Normalmente nós chegamos ao ponto da patente e a partir daí é que eventualmente promovemos essa possível ligação a um investidor ou a alguém que nos pague as despesas e que nos mantenha a patente. A questão aqui, e que nos possa dar retorno também, mas aqui é um bocadinho como é que nós, desde quando temos uma ideia, pensemos como é que nós internamente podemos dinamizar e podemos explorar, porque isso é um problema que nos coloca... Eu tenho aqui essa resposta, portanto coloco a pergunta ao contrário, que é, se te parece a ti neste caso, que é possível isto, não é? Que é possível num projeto, num programa, num projeto de investigação, num projeto de doutoramento, ou num programa mais abrangente, que inclui 2 ou 3 doutoramentos, e que inclui um projeto, e que inclui mais não sei o quê. Um projeto mais alargado. Portanto, se eu, no âmbito de um programa ou de um projeto de doutoramento, se eu consigo envolver mais cedo, não é? Empresas ou investidores que me possam, quando eu chegar a esse momento, já estar noutro patamar de compreensão do que é que posso estar a fazer em termos de aproximação ao mercado. Portanto, não é? Posso perceber muito cedo para que não se justifica patentear nada, ou então que só se justifica patentear para currículo. Então, patenteio para currículo, não é? Mas aí não só tenho que gastar... Para quem são esses investidores? Era isso. Aqui faz lembrar, não é, o mercado. O que é o mercado, não é? Não, os investidores têm nomes. Os investidores têm todos nome. Portanto, e há números de telefone, e telefona-se e eles aparecem aí, não é? Portanto, isso não é esse o problema. Mas isso até é um ponto que me parece... Porque quando eu envolvo uma empresa... Se calhar queria, o teu se calhar até queriam. Acho que sim. Tens uma lista, exata. Não? A lista telefónica. Não, é só um ponto, porque assim, esta questão de ligar uma empresa... Sim. Às vezes não é o mais positivo, não é? Porque o que acontece muitas vezes, a empresa envolve-se porque quer fazer inovação, porque até acha uma ideia interessante, mas depois acaba por ser a taxa de implementação das ideias são baixíssimas. Eu sei. Portanto, é melhor não envolver logo. Mas eu não estava a sugerir envolver, é uma palavra que deve dar para, não é? Sim. Portanto, eu não estou a sugerir... De que forma é que achas em... Pois, quer dizer, a forma que nós conhecemos foi aquela que nos foi incentivada pelos programas, pelo Estado, através de um conjunto de programas de financiamento. Para que não me parece que seja necessariamente a mais salutar, e como estás a confirmar, quer dizer, os resultados não parecem ser fantásticos, e portanto também o primeiro relatório que vi da avaliação desses programas de copromoção é fraquito. Muito fraco. Muito fraco. Não é? De certeza que a ideia de estar exposto a empresas e ao mercado mais cedo não é só de conseguirmos valorizar todo o nosso conhecimento, é também de sondar se realmente o nosso conhecimento tem alguma ressonância com o tecido. Portanto, é tanto valioso para nós como filtro de utilidade, como é o processo de ajuste eventual. Sim. Exatamente. Estamos nesse programa, estamos num programa de aproximação, digamos, vamos seguir a terminologia do aplicado, não é? Estamos nesse programa de nos aproximarmos a uma aplicação, então, se formos capazes de ouvir quem é capaz de aplicar, se calhar conseguimos ajustar melhor ao que são as tais exigências do mercado sem rosto, não é? Mas o mercado tem rostos, não é? Mas, desculpe. Não, eu tenho uma pergunta que tinha a ver com outra coisa, portanto...
Não, a única ideia, isto é uma pergunta de ideia, se nós no futuro, imagina se é possível nos organizarmos internamente com um conjunto de ideias que existe e trazer cá um conjunto de empresas investidoras que nos avaliem o potencial. Isso é possível? Não, isso também é possível, não é? Isso, quer dizer, sistemático, uma vez por ano, que nos permita mostrar o que nós desenvolvemos e ver sim, qual é o que tem de potencial. alguma maneira nós temos feito algumas coisas desse género, não é? Sim, Mas porque, quer dizer, quando expões a empresas, de alguma maneira estás à procura de quem até estaria em melhores condições de aplicar. mas é As diferente. empresas Os poderiam estar em melhores investidores. condições de aplicar. É. Eu posso colocar uma questão, mas se calhar não estavam a falar. Precisa. Precisa? Estamos a gravar. Ok. Peço desculpa. É mais porque. Não. Era mais porque a intenção da tertúlia era mais como é que os cientistas se transformam em empreendedores, não é? E a minha questão Pois. era se a Católica, visto que tem um programa de empreendedorismo, tem algum tipo de programa de aceleração de ideias ou de mentoring ao qual os investigadores, se calhar, pudessem recorrer para debater as suas ideias. Para debater? Eu não conheço o programa da Católica. Sim. Não, quer dizer, nós temos uma incubadora em que os projetos que entrem para uma fase quer de pré-incubação, em que ainda não estão organizados como empresa, quer depois numa fase que eventualmente já corresponde à constituição da empresa, procuramos estruturar um acompanhamento um acompanhamento dos projetos, também em função do que os projetos vão solicitando, não é? Mas neste momento temos uma capacidade instalada de acompanhar projetos numa perspectiva de consultadoria de desenvolvimento de negócio. E, portanto, sim. Não, pode ser zero, portanto, do ponto inicial, sim. Em particular até do ponto inicial, portanto, do ponto mais inicial. Portanto, quer dizer, a faculdade e outras faculdades têm capacidade de mobilizar, por exemplo, mentores para os projetos, têm capacidade de mobilizar alguns recursos intelectuais e, eventualmente, alguns recursos mais físicos para esse apoio, não é? Em qualquer dos casos, o que eu tentei também vender, entre aspas, foi, digamos, passar pelo menos a ideia de que quer dizer, não é necessariamente óbvio que um investigador, não é, que um bom investigador seja um bom empreendedor ou um bom empresário, não é? E depois também a importância de termos equipas, não é? De não aparecer um investigador com uma ideia brilhante, mas aparecer um investigador que também tem uma pequena equipa que já conseguiu reunir e que acreditam em algo, não é? Portanto, o ponto de entrada pode ser a incubadora, não é? Embora, conforme a natureza dos projetos, muitas vezes procuramos encaminhar os projetos, por exemplo, para o tal pipeline da Cotec ou para outras vias de valorização, conforme a natureza do projeto. Mas há um ponto de entrada, para talvez responder mais diretamente à questão, que é um ponto de entrada através da incubadora em que o ponto é o ponto zero, se quiser usar esta... Então, e qual é a participação da incubadora na formação da empresa? Porque isso depende muito da incubadora em capital e tal, não há participação nenhuma. Em que é que a incubadora ajuda a empresa a formar-se e a desenvolver-se? Neste momento temos um serviço, vamos chamar-lhe de consultadoria de desenvolvimento de negócios, foi exatamente o que eu disse, que tem estado organizado de uma forma até autónoma da universidade, portanto, digamos, quem é o consultor de negócios não é à partida uma pessoa que pertence à universidade, portanto é uma pessoa com a liberdade de poder, digamos, interatuar com cada projeto sem ser um representante da universidade. E nesse sentido, os projetos podem encontrar alguém com quem interagir no sentido de se organizarem como projeto, como modelo de negócio, não é? Identificar as principais barreiras, tentar ver como contorna, não é? Até chegar a um ponto em que possam
ter condições para decidir se têm projeto para se transformar em empresa ou se têm demasiadas dificuldades para seguir essa via, não é? É essencialmente essa fase inicial que nos parece particularmente importante, não é? Também é necessário um pouco, como é que se diz, isto não vale a pena. Essa é a minha opinião, para mim, Sim. é necessário um pouco definido por haver muitos tipos diferentes de solicitação. Portanto, a ideia de que não se pode ser feito exatamente vai falar com uma pessoa durante uma hora, depois vai-se decidir se vai por um empregador, não vai, ou vai logo falar com... Não, é muito mais informal e esta primeira fase é mesmo uma avaliação de várias vertentes, juntamente com a pessoa. Portanto, eu tenho sempre a ideia que, se calhar, a melhor forma de se iniciar é sempre participar naqueles programas de aceleração de ideias, como faz a OPTEC, como se calhar faz a PROTEC. Principalmente para alguém que não tem a mínima ideia de o que é que se faz em gestão, de economia, essas coisas, e que no PROTEC há a necessidade de formar uma equipa, e é o que disse, Sim. podem não funcionar as equipas, Sim. pode ser uma limitação. Mas pelo menos Tem sempre a formação. um espaço Sim. de aprendizagem que pode ser muito útil, mesmo que depois a empresa desapareça, Sim. houve a aprendizagem. E era mais por isso que eu estava a perguntar Sim. se existe algum já. Não, quando os projetos têm uma natureza que coloca exigências desse tipo, o nosso melhor conselho é encaminhar, por exemplo, para a Cotec. Portanto, e na verdade, nos últimos, já no ano passado não, mas dos 5 anos para trás, tivemos sempre um projeto que foi proposto para ser encaminhado via Cotec e foram aceitos, e entraram e seguiram, não é? E depois tiveram saídas em momentos diferentes, mas isso já faz parte, lá está, da realidade. Sim, é normal, faz parte da realidade das equipas, do conhecimento, do que estava em causa, da dinâmica que foi possível criar ou não. O problema da Cotec, que tenho notado, é que os alunos que estão em doutoramento, mais em doutoramento, é realmente o facto de que durante 4 meses praticamente param tudo, porque é uma exigência muito grande. É um investimento de... A questão aqui é se nós, estava a comentar com a Isabel, se não poderíamos ter algo mais soft de trabalho de ideia com Sim. a FEG, ou seja, em que nós apresentamos a ideia e alguns alunos de gestão nos ajudam a avaliar o potencial preliminar, digamos assim, porque obviamente que aqui o objetivo não será fazer já um plano de negócio, mas pelo menos avaliar se economicamente existe alguma perspectiva positiva para podermos continuar com ela. Isso nunca foi falado dentro da Católica? Não, quer dizer, até tem-se feito até o contrário, que é junto dos alunos de gestão, não é? Tem havido um conjunto de voluntários que vão lá apresentar propostas de ideias de negócio que possam ser trabalhadas pelos alunos de gestão ou de economia no desenvolvimento de uma disciplina de plano de negócios que eles têm. Uhum. Qual é o problema? Quer dizer, a resposta é simples. Os alunos não têm a competência, a experiência não é, para acrescentar valor a nenhum investigador que esteja a fazer doutoramento nas nossas áreas. Portanto, não acrescenta nada tu pegares um investigador qualquer aqui do Centro de Investigação, poder contar com a colaboração de Não me parece que acrescente valor suficiente, significativo. Não acrescenta. Nem mestrado? Os mestrados já estão muito orientados, já estão muito específicos. Não é? Portanto, o plano de negócios é uma disciplina do 3º ano. Existe uma iniciativa que é o Startup Farm, se calhar é muito nessa vertente, qualquer pessoa pode participar e aprendem muito, depois eles têm sempre uns mentores e eles criam pequenas ideias de negócio e juntam-se e podem ir mesmo que não tenham ideia nenhuma. E isso acho que pode facilmente ser feito ao nível de qualquer universidade. Os da universidade também podem participar. Claro. Mas se calhar é um bocadinho do Mas eu acho também, nós, da mesma maneira que a Cláudia falou de Cotec, é que nós estamos aqui no ecossistema. E
Não, e nós temos que ter o que é que nós oferecemos tem que ser diferente do que os outros oferecem e têm que, ao menos o que eu penso, Sim, sim. nós, por exemplo, com o Pitec e com o Cotec, nós temos relações, ou seja, não podemos concorrer com eles porque somos parceiros. E se o nosso percurso acaba de ser, eu diria, acaba de ter muitas das vertentes do que essas mais formais têm, só que é mais desenhado para a própria pessoa. Eu há momentos de combinar um compromisso de, ok, se eu quero avançar por 4 meses de inferno, com muitas coisas que eu vou aprender muito e muitas outras coisas que eu vou pensar que isso é para fazer aqui, com esta malta a falar disto aqui. Portanto, eu acho que o nosso... Não, eu acho que até é mais do que... talvez até se possa dizer, ser um pouco mais enfático nisto. Quer dizer, é que valia a pena que colaborássemos, não é, do que competíssemos nesta área, não é? Porque, portanto, se existe uma estrutura como a Cotec, baseada em, não é, nas 50 maiores empresas de Portugal, que têm recursos específicos que tenham um programa que... pode haver, não é? Certamente que há várias críticas que são feitas ao programa da Cotec, mas que é um programa que está estruturado, que tem vários anos, que foi sendo melhorado, que, não é? Que existe. Vamos tentar replicar a Cotec? Não, aliás, não é? Vamos tentar associar à Cotec. Na verdade, eu até acho que nós somos a faculdade que mais projetos submeteu na Cotec no país. É um bocado bizarro, mas é verdade. Portanto, um pouco por essas questões de os nossos projetos não vão para a Cotec, os nossos projetos nós tratamos dele. Está bem, mas quer dizer, não sei se depois haverá a massa crítica, os recursos, não é? Que poderiam existir não é? Se estivéssemos concentrados num pipeline que existe, não é? Portanto, se existe, trabalhemos com ele da melhor maneira, não é? Menos que não funcione, quer dizer, mas... Mesmo acontece muito mais tarde, quando nossas limitações são... Pensamos no que é que nós fazemos, tentamos fazer o melhor possível. Agora, mesmo mais tarde, quando há necessidade de espaço, por exemplo, é uma área onde nós não podemos oferecer muito. Ou seja, e é natural para nós, quando uma empresa tinha solucionado a dimensão, para nós era natural passar para o que tem, ou para outro sítio, ou outro incubador, ou outra parte, não é? Porque aí... Eu acho que o que é que podemos... Aqui é mais uma... Eu acho que esses programas são excelentes, ninguém vai criticá-los. Nós estamos num serviço um bocado mais alfaiate, não é? É um serviço alfaiate. Mas poder perfeitamente, como consequência, sugerir que vai para uma desses outros programas. Acho eu. Sim. Sim, aliás, temos tido projetos que fazem isso mesmo. Empresas da incubadora lideradas por alguém de economia e gestão não há nenhuma. Não sei se algum dia houve. Empresas da área das artes, portanto, e design, tem razão. Existem muitas e existem sempre muitos projetos. Mas olhe também para a natureza das competências e da área de negócio. São serviços, são... Não, até pode... Sim, pode ser menos inovação, mas não é isso. São menos intensivas em necessidades de capital, são empresas de serviços e não de bens transacionáveis, são empresas mais baseadas em talento e em criatividade, não é? Do que em recursos e em investigação. Não são empresas que têm nenhuma relação com a investigação, são empresas que têm relação com capacidades de criatividade, não é? Portanto, a melhor, não sei se é a melhor, mas a mais emblemática, a mais falada empresa que passou pela incubadora foi aquela Jampuili que agora se instalou em Hong Kong. A Jampuili é baseada em talento, não é? Portanto, tem 2 ou 3 pessoas particularmente talentosas que realmente fazem uns filmes encantatórios, não é?
e fazem uns sons, pá, muito, não é? E desenham sons para Hollywood, muito bem, portanto, e têm uma pessoa em Hollywood para que desenha sons, pá, e que à noite manda-os para cá, pá, e continuam a trabalhar à noite e no dia seguinte já está feito porque, não é? Uns estão acordados cá, outros estão a dormir lá, pá, quer dizer, não sei, percebe, portanto, mas está baseado, pá, em 3 ou 4 pessoas, pá, que têm talentos específicos em áreas até distintas, não é? Portanto, em áreas até distintas. As 2 ou 3 áreas de negócios deles até são razoavelmente desconexas, portanto, e estão juntos porque estão juntos, não é? Portanto, não e depois, a maior parte das empresas que efetivamente não é, se constituíram como empresa, até foram empresas muito mais na área de emergência aqui de biotecnologia, embora realmente as áreas que são mais, ou os projetos que têm mais relação com investigação e com base tecnológica e mais intensivas em capital, em conhecimento, na verdade não seguem, tipicamente não seguem o percurso da incubadora porque vão ser, não é, vão estar mais atentas a outros percursos, não é? E nós, por princípio, também vamos recomendar outros percursos, como seja, por exemplo, o percurso da Cotec, não é? Por isso é que sistematicamente, talvez por isso, sistematicamente os projetos que são mais diferenciados e mais intensivos em capital, nós recomendamos que sigam o percurso de Cotec. A Cotec vem cá, faz apresentações todos os anos, nós acompanhamos o programa deles e dentro do que é o tal ecossistema que temos à disposição, quer dizer, por mais que se critique, é o melhor programa estruturado que existe. Não é? Portanto, eu sei que se for à Universidade do Minho, eles vão dizer que vão tentar, que fazem o que eles conseguem fazer o que a Cotec faz e não querem nada com a Cotec. Porque a Cotec lhes vai tirar as ideias, ou vai ficar com o protagonismo, ou vai ficar... Está bem, portanto, se quisermos... Não é, se o desafio for lutar por protagonismo, é melhor criar não é, um Cotec Católica, um Cotec Porto, um Cotec ISEP, um Cotec... Não é? Pá, estamos em Portugal. Portanto, estamos para isso, exatamente. Portanto, seria mais interessante se houvesse alguma convergência, até por outras razões, não é? Do próprio desenvolvimento dos negócios, se houvesse mais convergência para num pipeline que fosse mais reforçado, não é? E, portanto, onde houvesse, não é? Onde existissem projetos a competir, projetos melhores a competir entre eles, etc., não é? Portanto, eu acho que há espaço para diferentes abordagens, não é? Sendo que a minha proposta é que está do lado dos investigadores fazer trabalho de casa antes de chegar a esses passos. E há trabalho de casa para fazer que está ao alcance de todos os que não conhecem o que é uma demonstração de resultados e um balanço. E nem querem conhecer, não é? E que não querem conhecer. Há trabalho para ser feito. E é um trabalho giro, acho.